Hoje o tema é discurso direto e indireto. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, antes a gente precisa entender o que é narrativa, né? A gente precisa entender como que uma história funciona, como que a história acontece, como que ela se desenvolve. Então, ó, vamos combinar o seguinte, narrativa é bem simples. Uma narrativa nada mais é do que, obviamente, a narração de um fato, né? Então, o fato que está sendo narrado, ou vários fatos, né, em sequência, e essa narrativa normalmente envolve o uso de personagens. Esses personagens normalmente agem dentro de um espaço e esses personagens também estão submetidos a um tempo. Então, se eu falo em narrativa, eu estou falando, se vocês perceberem, basicamente de personagens que fazem ações. E essas ações existem dentro de um espaço de um tempo. Ora, você vai concordar comigo porque nunca foi em outro. Se eu tenho personagens, esses personagens em algum momento vão precisar falar, né? E o discurso direto e o discurso indireto nada mais é do que a forma como esses personagens falam. Os recursos narrativos que nós temos, né, que o autor tem, para demonstrar a fala desses personagens, para demonstrar a forma como esses personagens vão interagir entre eles dentro da narrativa. Muito bem, vamos começar pelo primeiro, que é o mais tranquilinho, né? Que eu acho que todo mundo intuitivamente já consegue saber, todo mundo intuitivamente já consegue reparar, que é o discurso direto, né? O discurso direto nada mais é do que a reprodução direta da fala dos personagens, ou seja, a reprodução literal e integral do que eles dizem. Vamos ver um exemplo de como... Para dar um exemplo de como o discurso direto vai funcionar, vamos recorrer à melhor obra de literatura de todos os tempos, que foi escrita pela nossa querida J.K. Rowling, Harry Potter. Não existe literatura melhor, vocês já sabem, né? Tem que ler Harry Potter, não tem o que fazer. Vamos abrir aqui na página 23, esse é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, só para vocês verem como esse assunto é bem fácil e é bem de boa de identificar tanto o discurso direto quanto o discurso indireto. Na página 23, nós temos o seguinte trecho. O segundo acordou, né? Acabou indo para o zoológico junto com o primo dele, e aí diz o seguinte aqui. Meia hora depois, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda, a caminho do jardim zoológico pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando, disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que fizer, a primeira vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, disse Harry, juro. Mas tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. Muito bem, vamos analisar esse trecho aqui, ó. Se você reparar, a gente consegue diferenciar claramente os momentos em que o narrador está falando e os momentos em que o personagem está falando. Isso se dá principalmente por conta do uso aqui do travessão, né? O travessão ali separa as falas, a fala tanto do tio Walter quanto a fala do Harry, né? Ao longo da narrativa. Uma outra coisa que a gente consegue observar é que existem alguns verbos que indicam essas falas, né? Como, por exemplo, o verbo disse. Então, ó, estou lhe avisando, disse. Não vou fazer nada, disse Harry. Esses verbos nós chamamos de verbos de elocução e eles servem justamente para apresentar que o que está acontecendo é a fala de um personagem. Então, ó, dois combinados, né? Geralmente, quando a gente tem aí o discurso direto, a gente tem como marcas, bastante comum essas duas marcas, que é o uso de travessão. Em algumas obras aparece dividido entre separado por aspas também, né? E o uso dos verbos de elocução. O verbo de elocução pode ser vários, pode ser disse, falou, gritou, respondeu, né? Argumentou. Vários verbos conseguem indicar pra gente essa questão do discurso direto. Agora, o que seria então o discurso indireto? Ora, se você estuda português até agora, você meio já sacou que em português tem sempre o oposto, né?
Então sempre que tem uma coisa, a gente sempre tem o oposto dela. Por exemplo, se eu tenho objeto direto, eu também tenho objeto indireto. Se eu tenho período simples, eu também tenho período composto. E no discurso direto não é diferente, né? Se eu tenho um discurso direto, que é a reprodução integral da fala do personagem, eu também vou ter o discurso indireto. E o discurso indireto nada mais é do que o registro da fala do personagem através do narrador. Ou seja, o narrador é quem diz o que o personagem falou ou pensou. Então, no caso do discurso indireto, eu não vou ter ali representada de maneira literal a fala do personagem. Na verdade, eu vou ter o narrador contando pra gente aquilo que o personagem disse. Vamos pegar esse mesmo trecho e vamos mudar algumas coisinhas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar essa segunda fala aqui do Harry, ó. Não vou fazer nada, disse Harry, juro. Olha como ela fica se eu transformá-la. Harry disse que não faria nada. Percebe que nesse caso não é o Harry que está falando, mas que o narrador está dizendo a ele o que eu tenho no uso do discurso indireto. Quando o narrador me aponta o que o personagem disse e a voz do personagem não aparece marcada. Além desses dois discursos, do direto e do indireto, nós temos também o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma mistura dos dois. Mas por enquanto, nós não iremos ainda ver o discurso indireto livre para acabar não confundindo. Por enquanto, eu quero que você marque somente isso. Eu tenho a separação dupla do discurso direto e do discurso indireto. No caso do discurso direto, a fala do personagem aparece de maneira literal, eu consigo ver que é o personagem falando, e no caso do discurso indireto, a fala do personagem aparece sendo dita pelo narrador. É o narrador que nos mostra o que o personagem disse. Por enquanto, guarda isso e logo logo a gente vê também o discurso indireto. Mas professor, como é que eu passo do discurso direto para o discurso indireto? Olha aqui. No discurso direto, eu tiver um trecho que está no presente do indicativo, sempre no discurso indireto, esse trecho estará no pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, quero vencer Voldemort, disse Harry. Se vocês observarem, o verbo quer está no presente, quero. Agora, olha como esse trecho ficaria no discurso indireto e o que aconteceria com o verbo. Harry disse que queria vencer Voldemort. Percebam que o verbo que antes estava no presente, agora está no pretérito perfeito. Um outro caso. Quando eu tenho no discurso direto o trecho que está no pretérito perfeito, no discurso indireto, ele sempre estará no pretérito mais que perfeito. Por exemplo, como ele desapareceu? Perguntou Gina. Se você observar, o verbo desapareceu está no passado, no pretérito perfeito. Agora, olha como ele fica no discurso indireto. Gina perguntou como ele desaparecera. Se você reparar, o verbo alterou-se. Agora ele se encontra no pretérito mais que perfeito. O passado além do passado. Outro exemplo. Sempre que eu tiver no discurso direto um verbo no futuro do presente do indicativo, no discurso indireto, eu sempre terei o verbo no futuro do pretérito. Então, lá no futuro do passado. Olha o exemplo. Um dia irei para Hogwarts, disse Weasley iludidão. Bem, olha como vai ficar esse trecho no discurso indireto. Weasley disse que um dia iria para Hogwarts. Então, do irei, presente do indicativo, agora para iria. Do irei, futuro do presente do indicativo, teve a alteração lá para o iria, que está no futuro do pretérito, no futuro do passado. Outro exemplo. Sempre que o verbo tiver no imperativo no discurso direto, no discurso indireto, ele vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Por exemplo, corram, ordenou Hermione. No pretérito imperfeito subjuntivo, Hermione ordenou que corresse. De corram para corresse. E aí tem mais duas regrinhas bem tranquilas, bem fáceis, que aí tem a ver com os pronomes e advérbios. Ó, nosso combinado. Sempre que aparecerem pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos de primeira pessoa no discurso direto,
No discurso indireto, esses pronomes pessoais demonstrativos e possessivos vão ser alterados para a terceira pessoa. O que é óbvio, né? Se antes o personagem estava falando dele mesmo, ele estava falando em primeira pessoa. Agora, como é o narrador que vai falar o que o personagem disse, então o narrador vai falar em terceira, né? Ó, o exemplo. Harry disse: quero minha capa de invisibilidade. Olha quando a gente passa para o discurso indireto. Harry disse que queria sua capa de invisibilidade. O sua aqui no caso, né? Pronome possessivo em terceira pessoa, não a sua, leitor. E por fim, os advérbios aqui e cá. Sempre que houverem esses advérbios no discurso direto, no discurso indireto, o aqui vai virar ali e o cá vai virar lá. Então, olha o exemplo. Aqui está ele, disse Rony. No discurso indireto fica: Rony disse que ali estava ele.